Pai do Senhor, queridas, queridos, homens e mulheres? A paz. A paz. No momento ainda só tem mulheres. Mas tem homens, né? Sim. Amém, amém. Pai do Senhor, gente, eu estou assim, muito feliz por estar com vocês aqui nessa tarde, noite aí, né? Quando a Luiana me convidou, fiquei muito feliz porque eu já acompanho a Luiana há algum tempo e eu glorifico a Deus pela vida dela, porque desde a adolescência, quando eu comecei a acompanhá-la, eu tenho visto o Senhor usá-la de uma forma tremenda. E hoje eu quero falar ao coração de vocês, queria dar um abraço nos meus irmãos aí em Angola. E também eu estou colocando aqui no nosso Instagram, aqui no Brasil. Queria apresentar o projeto, né? Somos um em Cristo. E eu fico muito feliz de poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês nesse dia, né? Eu quero estar lendo uma palavra que se encontra em Atos, no versículo de número 20, no capítulo de número 20, versículo de número 9, que diz assim: um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela e, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. E eu dei um tema, Luiana me pediu um tema para a palavra de hoje, e o tema que eu coloquei foi momento ou eternidade. Porque nós estamos vivendo tempos em que a Igreja de Cristo está sendo, de uma forma, impulsionada a se despertar, porque estamos em tempo de lutas, em tempo de crise, em tempo de dores, e muitos de nós ainda estamos dormindo. A gente tem ouvido que essa enfermidade que veio assolando o mundo é porque precisamos orar, precisamos clamar, precisamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Nós temos ouvido muito isso. Só que, queridos, no primeiro momento, eu achei que quando a igreja despertasse para esse momento de termos que ficar em casa, não podemos congregar em lugares públicos, eu achei que a igreja ia voltar, quando retornasse, quando fosse permitido congregar, eu achei que a igreja ia voltar com tudo. E o que está acontecendo é muito pelo contrário. E nós estamos vendo que a igreja na face de Cristo, na face da terra, está dormindo. E nós temos que despertar, queridos. E o Senhor está nos chamando nessa noite, nessa tarde, a despertarmos para isso. E o interessante é que a palavra que eu li aqui é quando Paulo está ali pregando para aquelas milhares de pessoas, e a Bíblia vai dizer que esse jovem Eutico, que seria um adolescente, ele está numa janela ali no cenáculo, ouvindo a pregação, só que num determinado momento ele adormece e cai. E muitos de nós, a gente quer até receber o evangelho, a gente quer até ouvir a palavra, mas a gente quer ser como Eutico. Nós queremos ouvir a palavra na janela. E aqui, queridos, essa janela ela vai representar o mundo. Essa janela ela vai representar a divisa entre o mundo e a igreja. E é sobre isso que eu quero falar com você neste dia. Muitos querem estar na igreja, mas não querem se desvincular das coisas do mundo. Aquilo que o mundo oferece. E para esses o evangelho fica menos atrativo, para esses o evangelho já não tem muito prazer, as pessoas estão ali, até tentam ouvir alguma coisa, até tentam receber alguma coisa, mas elas estão muitas vezes como Eutico, a ponto de adormecer e de morrer. Porque Eutico vai dormir e vai cair da janela. E eu acredito que o que faltava na vida de Eutico era uma experiência com Deus. Porque quem tem grandes experiências com Deus, querido, fica ligado nas coisas de Deus. O Senhor, Ele quer que nós possamos começar a meditar sobre isso. Nós precisamos estar ligados nas coisas de Deus. Nós precisamos ter experiências com o Senhor. Eutico estava ali como um mero curioso. E a Bíblia vai dizer que ele cai, e cai morto. Lucas vai dizer que ele não é que ele estava como morto, não. A Bíblia vai dizer que ele estava morto. E o interessante é que algumas vezes nós também dormimos e nós também caímos. E nós perdemos essa experiência, essa honra, essa glória de participar de grandes coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. E o que eu quero dizer para você, nesse momento, é que Eutico,
Ele teve a honra, a dádiva de cair e ter um Paulo que o ressuscitasse. E nós, como cristãos, nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter este cuidado para que não venhamos cair e morrer. Porque nem sempre a gente vai ter um Paulo que nos levante, nem sempre a gente vai ter um Paulo que nos ressuscite. E o Senhor está te despertando hoje, querido, a tomar uma posição com Ele. Sai dessa janela. Janela não é lugar do crente. Divisão não é lugar do crente. As coisas do mundo lá podem até parecer atrativas, mas o seu lugar não é metade na igreja, metade no mundo. Não é metade adorando a Deus e metade servindo Satanás. Mas, pastor, eu não sirvo Satanás. Querido, a partir do momento que você não se entrega totalmente para Deus, você deixa de servir a Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus ele não te divide com ninguém. Deus não vai dividir honra dele com ninguém. E Deus não vai dividir os seus filhos com ninguém. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do inferno. É assim que acontece. Não existe isso. É isso mesmo. Ou é quente ou é frio. O morno, a gente sabe o que vai acontecer com ele. E nós temos que nos despertar para isso, igreja. Você tem que começar a dar um passo de fé e saber quem você é em Cristo Jesus. Nós temos que despertar para algo mais profundo que Deus tem para mim e para você. Estamos perdendo o foco. E Eutico, ele está nessa posição. Ele até quer ouvir Paulo, mas ele está pesado. Ele até quer ouvir Paulo, mas os olhos estão pesados. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você até quer receber de Deus, mas a contaminação que você traz do mundo, o peso que você traz do mundo, não te deixa, querido, buscar mais de Deus. Quantos de nós, quando vamos ler uma Bíblia, a palavra do Senhor, quantos de nós, quando vamos fazer isso, não conseguimos ler? Você consegue ficar na internet, no Netflix, 2, 3 horas, consegue ver uma série um dia só, um dia todo assistir uma série, você consegue. Mas na hora de ler a Bíblia, você não consegue ficar 10 minutos. Na hora de dobrar o joelho, 5 minutos é demais. Quem consegue 5 minutos, parabéns para você. Está sendo pesado. E esse peso é o mesmo demônio que estava sobre a vida de Eutico, que quer impedir que nós venhamos para frente, que nós venhamos receber o que Deus tem para nós, que quer impedir que nós venhamos crescer com Cristo, porque para o inferno não é interessante que você conheça a palavra. Para o inferno não é interessante que você cresça espiritualmente. Para o inferno não era interessante que Eutico soubesse quem era Paulo e quem falava com ele e o que Paulo podia fazer. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Para o inferno não é interessante que você cresça espiritualmente, mas para Deus é, querido. Para o céu é, para a eternidade é interessante. Porque o reino de Deus ele é conquistado por força. O reino de Deus é conquistado por lutas. Nós estamos falando, quando Deus perdoar, a enfermidade vai embora. E o que o povo de Deus está fazendo? Estamos acostumando já com essas milhares de mortes todos os dias na face da terra. Já não assusta mais aqui no Brasil. Somos 4.000 mortes. 4.000 mortes diárias. Alguém pode colocar aí quantas mortes estão em Angola, por favor? Aqui no Brasil são 4 mortes diárias. E parece que o povo aqui já se acostumou com essa quantidade de mortes por essa enfermidade. E nós, querido, não podemos nos acostumar com o que nós estamos vendo. Nós temos que lutar, nós temos que clamar, nós temos que fazer a diferença. Mas não podemos estar dormindo, temos que despertar. E Eutico estava com um pé na igreja e outro pé no mundo. E muitos crentes estão com um pé na igreja e outro no mundo, com essa história de que não tem nada a ver. Estamos perdendo o foco do evangelho, estamos perdendo o foco da palavra. Hoje pode tudo, hoje é tudo. Qualquer coisa que você fala, vem uma pessoa com aquela história do mimimi, sendo que a Bíblia, querido, não muda, a Bíblia é imutável. E tem pessoas querendo mudar a Bíblia. E esse é o pior, essa é a pior parte. E o Senhor está te chamando hoje para entender que você faz parte da geração que Ele está chamando para despertar. Porque se estamos vivendo tempos difíceis, é para que nós venhamos acordar. Se você notar na Bíblia, todos os grandes homens e mulheres de Deus que passaram por tempos difíceis tiveram história para contar. Só os sobreviventes vão testemunhar. Só os que ficarem vivos vão poder contar. Então, sobre você e sobre mim, querido, tem um grande legado. Sobre a sua vida e sobre a minha vida, tem um grande legado. Você precisa entender que nós estamos sendo chamados para algo mais profundo.
para algo que muitas vezes a gente não consegue entender, mas é o que o Senhor nos chama a fazer hoje. E o Senhor está despertando você, a mim, a nós como igreja, para que nós venhamos entender que é tempo de despertamento, é tempo de fazermos a diferença, é tempo de encontrarmos o nosso objetivo nessa terra, porque eu costumo dizer que todos nós aqui somos chamados para algo específico da parte de Deus. Quando você levantou suas mãos e reconheceu que Jesus era o seu único e suficiente Salvador, o que aconteceu naquele momento, querido, do reino de Deus, foi o seguinte: você foi convocado para o exército de Deus. Eu costumo dizer para a minha igreja que se fosse só para nós aceitássemos Jesus, né? Levantássemos as nossas mãos e falássemos, eu quero esse Jesus. Se fosse somente para isso, no momento que nós aceitássemos Jesus, nós seríamos arrebatados. No momento que aceitássemos Jesus, já não estaríamos mais aqui nessa terra. Porque o nosso lugar é o céu. O objetivo do Senhor é nos levar para a glória, para reinar com Ele. Só que quando você levanta a sua mão, automaticamente você se alista num exército. E quem é chamado para exército é chamado para guerra. Só que eu vou te contar uma história. Eu não servi exército, mas eu conheço pessoas que serviram o exército. Meu marido foi da Marinha, meus filhos. E eu quero te dizer uma coisa. Quando a pessoa entra no exército, ele é treinado. Quem não sabia atirar, passa a aprender a atirar. Quem não sabia marchar, passa a aprender a marchar. E o que eu quero dizer para você hoje é que o Senhor quer te capacitar para a guerra. Como que você vai para uma guerra, querido, sem saber as armas que você tem? Como que você vai entrar numa guerra sem saber quem você é no reino espiritual? No exército há uma divisa, há uma hierarquia. E o Senhor quer te colocar dentro dessa hierarquia. Ele quer te colocar num lugar que você entenda quem você é no reino de Deus. E o Senhor está te chamando nessa tarde, nessa noite aí em Angola, para entender, querido, o que Deus tem para você, o que Deus tem para a sua vida. Eutico dormiu. Eutico se perdeu no caminho. Só que você não vai se perder, você não vai dormir, porque o Senhor está te despertando hoje. Só que tem uma história. Eutico estava na igreja e dormiu na igreja e caiu morto. E Paulo vai acordar a Eutico dessa morte. E aqui representa a nossa vida. Muitas vezes nós estamos na igreja, já levantamos a nossa mão, já aceitamos Jesus, já dissemos que adoramos Ele, que vamos viver para Ele, só que estamos mortos espiritualmente. A nossa vida não dá fruto, nada acontece, não tem mudança. E a gente se perde no meio do caminho. E o Senhor quer nos chamar hoje a nos levantarmos como homens e mulheres que não vão se perder no meio do caminho. O Senhor quer te chamar hoje a se despertar como homem e mulher de Deus, querido. E olha, muitas vezes quem está na igreja fica no mundo. Quem está na igreja fica com o pé no mundo. Só que algumas vezes também o mundo cai dentro da igreja. Muitas vezes o mundo entra para a igreja. É o que mais está acontecendo hoje. E por isso que a gente não vê tantos milagres, tantas coisas acontecendo. Sabe por quê? Deus, ele é o mesmo. Aquele Deus que abriu o mar vermelho, aquele Deus que fez a água sair da rocha, aquele Deus que fez a mão de Moisés ficar leprosa, aquele Deus, querido, que fez coxo, mudo falar, coxo andar, é o mesmo Deus, ele é imutável, é a mesma essência, é o mesmo Deus. E porque hoje nós não vemos mais tantos milagres? Ainda vemos, mas por que não vemos tantos? Porque nós não temos fé para dizer para um paralítico levanta e anda, para um cego enxerga. Nós não temos fé de tomar atitudes de quem conhece um Deus. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos mais o nosso Deus. O Senhor está te chamando hoje para buscar a conhecer Ele. Porque essa história de que não tem nada a ver, está fazendo com que os cristãos têm uma visão errada do que é a igreja, do que é servir ao Senhor. Essa geração, como eu falei aqui, do nada a ver, está contaminando a nossa vida, contaminando os crentes na face da terra e nós estamos nos perdendo. E o Senhor quer te despertar hoje para algo mais profundo. O Senhor quer te despertar hoje a entender que Ele está te chamando. Como foi colocado ali, o discurso de Paulo foi longo. E por isso que talvez que Eutico tenha dormido. Paulo falou por horas. E você, quando está vendo aquela série que você quer maratonar,
Você dorme na série? Quando você está esperando aquele dinheiro na fila do banco, você dorme? Ah, demorou horas para eu receber. Você dorme na fila do banco? Mas para Deus a gente dorme. Mas para Deus a gente se perde. Mas para Deus a gente fica cansado, fica pesado. Ah, já tem tempo. Esse culto não acaba. Gente, quanto tempo os cultos aqui no Brasil, em Angola eu não sei, mas aqui no Brasil, 2 horas no máximo, 1h30. E quando dá 1h30, eu como pastora vejo pessoas indo embora da igreja porque não podem ficar mais 5 minutos. Não podem dar 5 minutos para Deus. Não podem tirar. Angola é 2h30, Brasil. Toma vergonha, gente. 2h30 em Angola. E aqui no Brasil, 1h30, já estamos indo embora. Estamos cansados. E o Senhor está nos despertando a acordarmos. O mundo está contaminando. E ao invés da gente estar nesse muro, nessa janela, olhando para a igreja, não, o mundo já está na igreja. E você já não sabe quem é você já não sabe quem é quem. E o que eu quero dizer para você, sabe quando você vai saber quem é você? Sabe quando você vai saber a diferença entre mundo e igreja? Quando você conhecer a palavra de Deus. Porque como eu disse aqui, a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é a mesma. E quando você tomar posse dessa palavra, você vai entender quem você é em Cristo. Quando você entender o que é a palavra e começar a comer dessa palavra, viver a palavra, você vai entender para que você foi chamado nessa terra. Você não foi chamado nessa terra para ser usado por homem, usado por mulheres, para ser manequim de alguém, para ser boneca de luxo de alguém. Você não foi chamado nessa terra para ser humilhada. Você não foi chamado nessa terra para ser capacho de ninguém. Você não foi chamado nessa terra para poder mendigar, querido. Não. Quando você toma posse da palavra de Deus, você vai entender quem você é. Porque eu acredito que os anjos nos chamam de alteza. Porque nós somos príncipes e princesas. Só que se você não olhar para o espelho e entender que você é alteza, entender que você faz parte da realeza, entender que você está aqui para algo mais profundo, você não toma posse, você não vive o melhor da terra. Quem é princesa anda de cabeça erguida, príncipe vai andar de cabeça erguida. Quando você já viu alguém da realeza andar mendigando, andar chorando, andar reclamando? Não, queridos. Se você for acompanhar aquela família da Inglaterra, você vai ver, eles até têm as histórias dele, né? A gente viu uma série e tudo. Mas você olhando por fora, você não vê eles cabisbaixo, você não vê eles derrotados, você não vê eles feios, você não vê eles com as roupas amassadas. Você vai ver eles agindo como rei, rainha, como príncipe, como princesa age. E eu te pergunto, como você está agindo? Se você sabe quem você é no reino de Deus. Qual a posição que você está tendo se você sabe que o seu lugar não é aqui, que você está aqui de passagem? Como você está vivendo o seu dia a dia se você entende que a sua luta não é contra a carne, que a sua luta não é contra sangue, que a tua luta não é contra o seu vizinho, você não tem concorrente com aquela inimiga. Não, querido. Aquela inimiga é para ser sua irmã. Aquela inimiga é para ser alcançada por você. E muitas vezes nos perdemos. E o que é isso? Nos deixar o mundo nos contaminar. Deixar o mundo entrar e nos perder. E essa geração de nada a ver está fazendo que coisas inaceitáveis aconteçam no meio da igreja, no meio do povo de Cristo. E quando isso ocorre, muitas vezes a gente tem vontade até de deixar a igreja, por achar que Deus não faz nada, né? Ver o irmão em pecado, ver o mundo entrando. Alguns de nós até queremos fazer alguma coisa. Mas aí olha e fala, ai, tá em pecado, vou embora da igreja. Oh, meu Deus. Ai, a pastora não faz nada, o meu pastor não faz, o meu líder não está enxergando. Oh, é você que está enxergando. Faz você. Toma posição você para isso, que nós fazemos parte de um exército. Para lutarmos juntos. A Bíblia vai dizer, teu irmão está em pecado, chama o teu irmão e conversa. Continuou, chama a testemunha. Querido, depois você vai levar para o seu líder, depois você leva para o seu pastor, porque você vai tentar salvar essa alma, sem fazer escândalo, sem colocar em público, sem colocar no Instagram, no Facebook. É você que Deus chamou, para de colocar a culpa na sua igreja.
Para de dizer que os líderes não estão vendo. Se alguém está vendo, que nós somos um corpo. A Bíblia não vai dizer que nós somos um corpo. A Bíblia não vai dizer que cada um faz parte, né? Como vai ser o braço sem a perna, como vai ser a mão, e assim, como vai ser o olho sem a boca. Não tem como, nós somos um organismo vivo, a igreja. Então talvez você seja o olho. Talvez o pastor seja o braço. Talvez o presbítero seja a perna. E se o olho está vendo, conta para o cérebro. Se o olho está vendo, coloca em ação. Se o olho está vendo, avisa para a boca proclamar. Para de reclamar. Vai trocar de igreja e vai ser problema lá. Vai ver problema lá também, vai ficar pulando, fugindo. Porque muitos de nós somos chamados para ser profeta de última hora. Para falar o que Deus mandou falar e não queremos fazer. Muitos de nós estamos nos perdendo por isso, não queremos obedecer. Até oramos, pedimos dons. Ah, Senhor, me dá dom. É tão bonito pedir dom, né, gente? É tão lindo. Ai, Pai, me usa. E quando Deus quer usar, cai fora. Quando Deus quer usar, não quer tomar posição. Sabe por quê? Não quer falar coisa dura, não quer falar o que dói. E quais os profetas, querido, da Bíblia que passaram a mão na cabeça de alguém? O que passou, eu sei que morreu. Qual profeta que passou a mão para fazer carinho, para ouvir o que o irmão quer ouvir? Não, você tem que falar o que Deus está mandando você falar. Então para com isso. Isso está nos fazendo morrer. Isso está nos fazendo ficar como Eutico, pesado, carregado. O mundo está na igreja? E vou ser sincero, muitas vezes sim. Só que Paulo já advertia a gente em relação a isso. Lá em 1 Coríntios 5, 9... até o 11 ele fala assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associei com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo irmão, presta atenção, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com os tais nem comais. Ah, eu amo Paulo, gente. Amo Paulo. Falava na cara dura. Não estava ali para alegrar ninguém, estava ali para falar o que Deus mandava fazer. E o que Paulo está dizendo com essa palavra? Não se mistura com aqueles que se prostituem e pensam, então não vou ficar com a minha amiga do mundo, eu vou deixar a amizade, eu aceitei Jesus, não tenho mais amigos lá fora, é só os irmãozinhos da igreja. Só que Paulo está falando para a gente não ficar junto com os que estão dentro da igreja e fazem essas práticas. Porque no mundo, que a gente precisa viver no mundo. Como eu falei aqui, se fosse para aceitar Jesus e sair do mundo, a gente levantava a mão e era arrebatado na hora. Mas não é assim. Então Paulo está falando, cuidado com os falsos dentro da igreja, porque os do mundo você sabe o que você vai esperar. Do mundo você sabe quem eles são. Do mundo você sabe como eles vivem. Mas os que estão dentro da igreja vestidos, né, aqueles lobos de pele, na pele de cordeiro, de ovelha, é esses que nós temos que nos afastar. Cuidado. Se Paulo naquela época falava desse jeito, você vai dizer que o mundo não está dentro da igreja hoje? Se naquela época, querido, que as coisas eram apertadas, que Ananias e Safiras caíam duro por causa de uma meia-verdade, porque para Deus não tem, né? Meia-verdade. Ou é verdade ou é mentira. Você imagina hoje que tá essa bagunça. Igreja que a gente nem sabe se é igreja, ministério que a gente nem entende mais. Pessoas que querem mudar a Bíblia, querem reescrever a Bíblia. Pessoas que estão dizendo que a Bíblia já não vale mais. Pessoas que estão dizendo que nós somos Deus também, somos mini-deuses. É tanta coisa que a gente está ficando perdido, você imagina. Se naquele tempo de Paulo já tinha esse pessoal dentro da igreja, imagina hoje, no nosso tempo. Por isso que o Senhor quer que você desperte hoje, Eutico. Sai dessa janela. Sai dessa janela e acorda. Sai dessa janela e desperta. Talvez se eu tivesse descido do terceiro andar, né, andando, vou lá ficar perto para ouvir melhor o que Paulo tem para dizer. Talvez os despertasse. Talvez o Senhor não quer você nesse terceiro andar. Talvez o Senhor está te chamando para mais perto, para mais intimidade. E você está aí nessa janela, dorme e não dorme, cai e não cai. E aí Paulo vai dizer que é melhor parcerias com pessoas do mundo do que com aqueles que estão na igreja e são falsos cristãos. Cuidado,
com quem você anda. Tem assassinos, querido. Tem assassinos de ministério dentro da igreja. Tem assassinos de chamada dentro da igreja. A gente sabe também que ninguém passará impune nessa terra, né? E é isso que eu quero que você entenda. Porque muita gente vê o outro pecar e fala assim, poxa vida, não acontece nada com fulano, não acontece nada com cicrano, eu tô aqui servindo a Deus, eu não recebo a minha bênção, não recebo a minha vitória, eu não tenho a minha resposta, fulano tá prosperando, fulano tá conseguindo, fulano já tem carro, já tem dinheiro, já se casou, eu tô solteira, nada acontece da minha vida. E muitas vezes a gente reclama disso olhando para o outro, só que Pedro vai dizer o seguinte, lá em 2 Pedro, né, a partir do versículo 4, ele diz assim, porque se Deus não perdoou nem aos anjos que pecaram, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, e continua. E ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, né, e condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza e pondo-as para exemplo para que viessem, aos que vivessem impiamente. Assim o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e reservar-os aos injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Querido, a nossa luta não é aqui. E eu vou te dizer, muitas vezes nossa vitória também não vai ser aqui na terra. Eu não posso falar uma mentira para você, eu não vim aqui para pregar uma teologia da prosperidade, que você vai comer o melhor dessa terra, porque muitos de nós vamos padecer, infelizmente. Tem algo mais profundo que a gente não entende, a gente vai ter que passar por algumas situações. Só que eu quero que você entenda que no dia do juízo, o Senhor está falando aqui. Ele vai livrar os piedosos da tentação. O Senhor te guarda, o Senhor te livra da tentação, o Senhor te livra do mal. E no dia do juízo, Ele vai trazer o castigo para aqueles que foram injustos. Naquele dia, não aqui. E aí eu quero entrar no nosso tema. Não é momento, não é só essa vida, é eternidade. Você está trocando a eternidade por momento. Sabe por quê? Eu perdi uma pessoa da minha família mês passado, hoje está fazendo um mês. E quando a gente ficou sabendo que ele seria entubado, a gente ficou sabendo que ele estava enfermo e num processo assim, de 10 dias. Ele foi entubado no 8º dia e faleceu. É muito rápido. A gente tinha um tempo que não se falava, não se via pessoalmente, e não deu tempo de nós nos despedirmos. E nós estamos vivendo uma enfermidade aí que pode roubar qualquer vida a qualquer momento. É passageiro. Só que tem um lugar que não vai ser passageiro, tem um lugar que vai ser eterno. E é esse onde o Senhor me chama e onde o Senhor te chama. E é para esse tempo que o Senhor está reservando para nós. Não fica pensando que tudo de melhor você vai viver nessa terra, porque talvez não viva. A minha oração é que viva. Porque quando a gente começa a entender as promessas de Deus, a gente consegue reivindicar o que está na Bíblia. Porque na Bíblia tem uma herança para nós. Só que muitos de nós não recebemos porque a gente não sabe nem pedir. A gente não sabe nem que a gente tem esse direito de herança. Imagina uma pessoa parente do milionário que morreu há tempo e na gaveta está lá o seu testamento e a pessoa está mendigando porque não sabe que tem uma gaveta, que tem um testamento, que está todos os segredos da sua riqueza. Começa a entender, princesa. Começa a entender, príncipe, quem você é. E assim você vai começar a viver o melhor, sim. Porque Deus cuida de nós. Sabe o que é prosperidade? Não é ser cheio da grana, não. Prosperidade é não faltar aquilo que você precisa. Prosperidade é você conseguir realizar seus sonhos. Prosperidade é você ser feliz com aquilo que você precisa, que você necessita. Isso é ser próspero. E o Senhor está te chamando hoje, nessa tarde, nessa noite, para entender o que Deus tem para você. O Senhor está te chamando para entender que o que Ele tem para você é muito mais profundo do que esse tempo aqui passageiro. Amém? E eu quero te dizer que para aqueles ímpios que estão vivendo assim, ó, dissolutamente, a conta vai chegar, é promessa de Deus. Ele cuida de nós e vai nos livrar da tentação e, ao mesmo tempo, Ele promete que os injustos serão julgados. O dele está guardado. Não precisa arregaçar a manga para brigar com ninguém, não. Deus é justo. Deus está vendo a sua luta. Deus está vendo os levantes e as afrontas que você tem vivido. Não precisa, querido, você descer do salto de princesa, de príncipe para lutar, não. O Senhor guerreia por você, é a promessa dele que estaria à frente das nossas batalhas. Amém?
E eu quero dizer para você, muitas vezes o que o mundo oferece vai parecer muito convidativo. As coisas que o mundo oferece vão parecer convidativas. Eu acredito que eu estou falando com a maioria jovem aqui, e eu sei que eu já fui jovem e eu já tive lá, eu me converti, já estava entrando na idade adulta, e eu vivi minha juventude no mundo. Eu não vou te dizer, não vou te enganar. O mundo é atrativo, o mundo parece muito bom, né? Você já percebeu que as frutas do lado da cerca do vizinho parecem sempre mais gostosas? A gente pode ter uma mangueira, né, na nossa casa, um pé de manga na nossa casa, que a fruta do pé de manga do vizinho sempre vai ser melhor do que a nossa. Porque é isso que o inimigo faz. Ele quer colocar para você que lá no mundo sempre vai ser mais atrativo, sempre vai ser mais gostoso. Só que quando você sai dessa posição de eu, que fica acordado, você consegue entender o que é viver com Cristo. A gente consegue entender que com Cristo é muito melhor. Algumas pessoas às vezes falam para mim assim, chegam de repente com uma bebida, amigos conhecidos, quer beber? Não, você não pode beber. Eu falo, eu não posso beber bebida alcoólica? Pode? Posso? Sério, pastora, você pode beber bebida alcoólica? E eu digo, posso, só não quero. Sabe por quê? Porque eu sou livre. Quem é livre pode escolher. Quem está no mundo que é prisioneiro. Sabe por quê? Quem está no mundo, aquele homem casado, quando aparece aquela mulher, ele tem que trair, ele é obrigado a trair. Porque é assim que o mundo faz, vão falar dele. O jovem está ali no círculo de amigo, ele é obrigado a usar droga, porque para ficar igual todo mundo, o jeitinho. É obrigado a se prostituir, a menina é obrigada a ter relações com muitas pessoas, os homens, então, nem se fala, porque é o jeitinho do mundo, e se você não se enquadra, tem alguma coisa estranha. Só que nós somos livres. A gente pode escolher não fazer, a gente pode fazer o que a gente quiser, né, Paulo? Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não preciso de beber, eu não preciso usar droga, eu não preciso, né, passar por essa pressão social, porque eu sei quem eu sou, né? E a gente fica feliz quando a gente sabe quem nós somos. E a gente acaba deixando essas coisas. Estar no mundo, ele pode até parecer prazeroso. Só que eu posso afirmar, querido, que essa alegria do mundo, ela tem um preço. Os que estão no mundo, mesmo rodeados por milhares de pessoas, vão estar sozinhos. Os que estão no mundo, você deve dizer, pastor, eu não sou profeta, não, mas você pode usar essa revelação aqui que está vindo do trono. Você pode falar para qualquer pessoa que não tem Cristo. Falta algo em você. Você está vazio. Quando você deita a cabeça no travesseiro, você sente esse vazio. Porque, gente, sem Deus, a gente fica vazio. Não adianta a pessoa dizer que não adianta dizer que, eu vivo bem, eu sou feliz, não adianta. Nós somos um quebra-cabeça, aqui encaixa uma peça que se chama Jesus Cristo. E se essa peça não está aqui encaixada, todo ser humano sempre vai ter falta de alguma coisa. Todo ser humano sempre vai ter falta de alguma coisa que se encaixe nisso. Há um texto muito interessante em Eclesiastes 11:9, que é o seguinte: alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pelas vistas dos teus olhos. Saiba, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades. Tudo passa. Tudo passa. Tanto os que estão na igreja como os que estão no mundo, querido, na janela, será pedido um acerto de conta. O Senhor vai pedir conta de tudo que nós estamos fazendo aqui. Tudo que nós estamos fazendo, nós iremos prestar conta ao Senhor. E nós temos que entender isso. Em Eclesiastes, né, o salmista, o escritor de Eclesiastes, que supostamente é Salomão, vai dizer 30 vezes, vaidade. Tudo é vaidade. Ele vai dizer para nós que as coisas desse mundo são vaidade. As nossas grandes riquezas, a nossa grande conquista não é aqui. Nossa grande conquista é uma coroa. Nossa grande conquista é uma pedra com o nosso nome. Nossa grande conquista é uma roupa branca. A nossa grande conquista é termos esse corpo transformado. Você está entendendo? Essa é a nossa verdadeira conquista. Tudo passa, verdade, menos a palavra do Senhor, essa nunca vai passar. E aqueles que querem realmente algo mais de Cristo, mais de Deus, com certeza vai encontrar prazer maior do que o mundo oferece.
o de estar na presença do rei, querido. Não tem prazer maior. O salmista vai dizer no Salmos 84:10, porque mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Preferi estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios, né? Tudo que a gente vive nesse mundo vai passar. E o que vai nos restar, querido? A vida eterna. Esta é a maior razão para nós termos uma vida reta. Essa é a maior razão para a gente trocar momento por eternidade. Momento vai passar, a eternidade é eterna. E Apocalipse 3:5 vai dizer: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluias, glória a Deus. Essa palavra que eu quero deixar para você nessa noite, querido, nessa tarde, é porque eu estou pregando para o pessoal de Angola também. E é essa palavra que eu quero deixar. E eu quero dizer para você que você é geração de Deus. Deus te chama para um novo tempo. E o Senhor te chama para você tomar uma posição com Ele. De sair da janela, de deixar de ser eutico. E de crescer para a glória do Senhor, crescer para a glória de Cristo. Nós somos escolha, propriedade de Deus. E só o dono vai cuidar daquilo que é seu. Só Deus vai cuidar daquilo que é seu. Só Deus vai cuidar de você da forma que você merece. Então toma posse dessa palavra hoje. Se você estava dormindo, eutico, seja despertada em nome do Senhor Jesus. E viva, querido, o tempo que você tem para você. Tem o pessoal da Bélgica aí. Um beijo no coração de vocês também. E eu quero dizer para você que o Senhor te chama para um tempo novo. E a pergunta que o Senhor diz para você é a seguinte: o que você quer, momento ou eternidade? Escolha a eternidade em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Um abraço no seu coração. Fica com Deus. Deus facilita. A gente que complica. Pai do Senhor.